Em meio a todo esse impasse que o Caio nos desenha, como o presidente Lula se recusa, talvez essa seja uma expressão forte, mas é a expressão que deve ser usada nesse momento, a conversar com Donald Trump, a gente está vendo essas conversas que o Caio destacou com Xi Jinping, foi hoje, Vladimir Putin foi esta semana, Narendra Modi também. A conversa com Xi Jinping foi tratada como o melhor momento da relação entre Brasil e China. Por isso é fundamental colocar nessa conversa nosso analista de internacional, Lorival Santana. E a China deu sinais, pelo menos falou, que apoia o Brasil nessa disputa. Que tipo de apoio realmente é esse que podemos ter nessa disputa, Lorival? Vindo da China, eu digo. Boa noite. Boa noite. A China e os Estados Unidos estão negociando um acordo comercial, no qual a China oferece comprar mais soja, carne, de quem? Dos Estados Unidos. Se a China apoiasse o Brasil, ela diria assim: ô Trump, eu só converso com você junto com o Brasil, porque eu também preciso comprar carne, soja do Brasil, então vocês são concorrentes, eu não posso comprar mais de você e deixar o Brasil na mão. Isso seria um apoio da China ao Brasil. Mas é claro que você não pode esperar isso de países que governam segundo os interesses nacionais. A China está lá negociando bilateralmente, a portas fechadas. Ontem obteve uma grande concessão dos Estados Unidos de venda dos chips da NVIDIA, que são os mais sofisticados, que estavam inacessíveis para a China, e eles estão lá negociando. Fora o adiamento das tarifas impostas à China por mais 90 dias. Exato, 145% continua suspenso, está em 30%, que não é pouco, mas é, por exemplo, menos do que as tarifas contra o Brasil. Então, quando a China diz eu apoio o Brasil, ela está dificultando a situação do Brasil, não facilitando, porque como ela não apoia de verdade, é apenas um discurso, e como o Lula não está falando com o Trump, então o Lula não tem condições de contrapor esse discurso da China, que é um discurso: vamos lutar juntos contra o protecionismo e o unilateralismo, sinônimo Estados Unidos. Então, isso chega aos Estados Unidos, e a qualquer analista que entende o significado dessas palavras no atual contexto, a China está dizendo: vamos nos unir contra os Estados Unidos. Só que a China está negociando com os Estados Unidos. A Índia já negociou, já chegou a um acordo de 25%, depois tomou mais 25% na cabeça por comprar petróleo da Rússia, mas, enfim, já negociou, já fez um acordo. O Brasil, desses países grandes, dos BRICS, a África do Sul já fez um acordo com os Estados Unidos. O Brasil é o único que não consegue sequer começar a conversar com os Estados Unidos. Sabemos que por razões políticas, ideológicas, que em parte fogem ao controle do Brasil, é bem verdade, né? O Trump está exigindo coisas do Brasil que o Brasil não pode oferecer a nenhum país, por razões de soberania e de democracia e de independência dos poderes. Agora, ligar para os principais líderes dos BRICS, como o presidente Lula fez, neste momento em que ele não está conseguindo negociar com os Estados Unidos, é um tiro no pé. Porque esses países que já negociaram ou estão em negociação avançada e bem-sucedido, como é o caso da China, vão fazer esse lip service, vão ficar falando que apoiam. E, aliás, a China, ela tem o hábito de fazer isso com os governos Lula. Eu cobri a primeira ida do Lula em 2004 para a China, quando o Brasil reconheceu o status de nação integrada ao comércio mundial da China, sem obter nenhuma concessão. Com isso, o Brasil renunciou a ações antidumping contra a China e, em troca, a China falou: eu te apoio na disputa por uma vaga permanente no Conselho de Segurança. Isso foi em 2004. 20 anos depois, o Lula se encontrou de novo com Xi Jinping, assinou um memorando de entendimento para entrar na nova rota da China. E o que a China deu em troca? Eu te apoio na entrada do Conselho de Segurança. Quer dizer, é tão inócuo que 2 décadas depois, a concessão é a mesma que já tinha sido feita, porque a China barra a entrada da Índia e do Japão. Então não vai haver Conselho de Segurança ampliado e, portanto, o Brasil não vai ter um assento permanente. Mas o Brasil aceita essas concessões, entre aspas, que não têm nenhum significado e que, nesse caso, aliás, atrapalham o Brasil, em troca de concessões reais, que é
fortalecer a liderança da China sobre os BRICS, e aí sim, aí ela usa isso no embate com os Estados Unidos. Tinha-se falado na possibilidade de um encontro na Assembleia Geral da ONU em setembro entre o presidente Lula e Donald Trump. Nesse cenário, o Itamaraty faz algum gesto ainda em direção à Casa Branca para promover esse encontro ou de nada adianta isso? Bem, neste momento está travado realmente, né? Nós vimos a tentativa do ministro Haddad, chegou a marcar uma reunião, recebeu o link da reunião do Zoom e foi cancelada, né? Não foi adiada, foi cancelada por articulações políticas do Eduardo Bolsonaro e das pessoas com quem ele fala e tal, numa cadeia de influências ali, mas daqui até setembro ainda tem um tempo. O Trump está focado nas negociações com a China, nas negociações com a Rússia a respeito da Ucrânia. Não está pensando no Brasil neste momento, mas talvez até lá o Brasil consiga alguma abertura. Vamos ver.